Eu sei que a gente já orou, mas eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos novamente. Jesus, nós te agradecemos pela tua presença neste local. Obrigado porque o Senhor está aqui. Nós não estamos diante de uma presença qualquer. Nós estamos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante do nosso Salvador, do nosso Senhor. Obrigada, Senhor, porque através de você nós temos livre acesso à presença do Pai. Oramos para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir nessa noite. Que o Senhor nos lidere, que os nossos corações estejam abertos e que a tua palavra ganhe forma em nossas vidas, molde os nossos corações. E que a tua voz, e somente a tua voz, seja ouvida nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O nosso pastor está viajando, ele está em Cuiabá. E, para quem não me conhece, meu nome é Sandy. Eu faço parte de alguns ministérios aqui na igreja, do Ministério Infantil, do Ministério de Adolescentes, do Ministério da Juventude, do Ministério de Evangelismo da nossa igreja. E para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. E hoje eu queria pensar um pouquinho com você sobre esse tema, em meio ao deserto. A gente vai trabalhar sobre uma história que provavelmente você já conhece. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Até pessoas que não partilham da mesma fé que eu e você conhecem essa história. Que é a história de quando o Senhor libertou o povo do Egito. A gente sabe que o povo de Israel ficou sendo oprimido, escravizado durante 430 anos no Egito. Mas esse povo clama ao Senhor e o clamor desse povo chega até Deus. Então Deus decide libertá-los, Deus decide conduzi-los, Deus decide então guiá-los de uma terra estrangeira até uma terra que Deus havia prometido dar à descendência de Abraão. Então eles estavam presos, mas o Senhor levanta e escolhe Moisés como libertador desse povo. E nós vemos que, com mão forte e poderosa, Deus liberta o povo do Egito. Nós sabemos que o Senhor envia 10 pragas, fazendo com que Faraó se renda e Faraó liberte, deixe o povo ir. E hoje a gente vai tratar sobre o momento em que eles chegam ao deserto. Todos nós, e no linguajar do crente, normalmente o deserto está atrelado a algo ruim, não é algo bom. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa em dificuldades, a gente pensa em dores, a gente pensa em sofrimento, em tribulações. É isso que nos vem à mente quando nós pensamos no deserto. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, olha, eu estou passando um deserto em tal área da minha vida, ore por mim. Porque nós sempre atrelamos a algo ruim. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que o deserto pode ser enxergado de uma outra maneira. Porque é no deserto que esse povo vai experimentar Deus de uma forma tão palpável. É em meio ao deserto que Deus vai se manifestar em meio ao seu povo, agora com eles diretamente. É em meio ao deserto que nós veremos o Senhor com a sua provisão, com o seu zelo, com o seu poder. É em meio ao deserto que acontece. Então, que o seu olhar nessa noite seja um olhar atento àquilo que a palavra de Deus diz e que o seu coração esteja aberto para que a gente consiga entender aquilo que o Senhor pode fazer em meio ao deserto. A gente sabe que é uma história longa do povo no deserto, eles passam 40 anos lá. A gente vai pegar algumas passagens do livro de Êxodo para que a gente consiga entender um pouquinho do que estava acontecendo, mas para que principalmente a gente consiga enxergar um Deus que se move em meio ao deserto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13.
E o texto vai falar o seguinte: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender que havia um outro caminho, que havia um outro trajeto, que Deus poderia ter guiado o seu povo até a terra prometida. Mas era um caminho que passaria pela rota da terra dos filisteus. E esse local era conhecido por uma estrada militar que eles tinham. E os egípcios estavam lá. E o texto nos diz que o Senhor decide não enviar o povo dele por essa rota, porque se houvesse alguma guerra, o povo poderia ser tentado a voltar para onde? Para o Egito. Mas esse era o caminho mais fácil. Esse era o caminho mais rápido. Esse era o caminho mais leve. Mas esse caminho poderia fazer com que o povo de Deus não alcançasse a promessa e não vivesse a vontade do Senhor. Esse caminho poderia fazer com que o povo de Deus voltasse ao jugo de escravidão, do qual o Senhor já havia os libertado. Então Deus, com a sua sabedoria, com a sua graça, decide então levá-los por um outro caminho. E esse caminho passaria pelo deserto. Então a primeira coisa que eu vejo é que muitas vezes passar pelo deserto é necessário. Talvez o povo não enxergava como Deus enxergou a situação. O Senhor conhecia todos os cenários possíveis. O Senhor sabia que o povo poderia retroceder. E muitas vezes nas nossas vidas nós lidamos com problemas e dificuldades, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim, mas isso aí é Deus querendo te ensinar, parece que Deus está numa espécie de jogo com os seus filhos. Mas nós precisamos entender que Deus continua sendo gracioso, Ele continua sendo soberano, e que Ele sabe o que é melhor para nós. Então haverão momentos em que realmente atravessar o deserto será mais seguro do que por uma rota que é mais fácil, que é mais rápida, que é mais curta. E o Senhor sabia disso. Então, sofrimento, as nossas dores, as nossas dificuldades, não é mero acaso, não é capricho do Senhor, mas há propósito. O Senhor tinha um propósito em guiar esse povo pelo deserto. E todas as vezes que nós, como o povo de Deus, lidarmos com situações, com dificuldades, que o nosso olhar possa ser, há um propósito. O meu Deus não falhou, o meu Deus não está aqui apenas porque Ele quer me ver sofrer. Há uma razão. Ainda que eu não enxergue, Senhor, eu escolho confiar em Ti, eu escolho confiar na Sua bondade. E esse povo foi um povo que, talvez sem entender, foi guiado e direcionado pelo Senhor. E eu quero pensar com você que mesmo em meio ao deserto, há cuidado. A gente já viu o Senhor com o seu amor, com o seu zelo, com a sua graça, guiando eles até o deserto. Mas o deserto não é um local onde há escassez do cuidado de Deus. O deserto não é um local onde o Senhor não está. O deserto não é um local onde Deus apenas joga os seus filhos num mar de dificuldades. Mas o deserto é um local onde Deus decide guiar os seus filhos, onde Deus decide atravessar cada um dos problemas e das dificuldades ao lado do seu povo. Então, em nenhum momento, o povo foi jogado no deserto para sofrer e o Senhor os deixou lá. Nós veremos que o cuidado, o olhar, o amor do Senhor sempre esteve com eles. Ainda no capítulo 13, olha o que o texto nos diz. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Essa coluna de nuvem que eles seguiam durante o dia servia para guiar o povo, servia para proteger o povo do calor exaustante. A coluna de fogo durante a noite era para fornecer calor, conforto e também para guiá-los durante a noite, que era um momento, se você está no meio do deserto, mais confortável de se caminhar. Então o Senhor os guiava em meio à escuridão do deserto,
A nuvem era o emblema da presença do Senhor no meio do seu povo. Ou seja, o Senhor nunca se afastou deles. O Senhor nunca esteve distante. O Senhor decidiu guiá-los, o Senhor decidiu estar com eles. O texto é muito claro falando que o Senhor ia diante deles em uma coluna. Eles não foram sozinhos. Eles não trilharam esse percurso sozinhos. O Senhor estava ali, o Senhor se manifestou, o Senhor manifestou o seu cuidado, o Senhor manifestou a sua graça. E nós precisamos ter isso em mente, nós precisamos concentrar o nosso coração nessas coisas. Ainda que o Senhor não vá nos livrar das dificuldades, ainda que o Senhor não irá nos livrar de notícias ruins, de dores, de angústias, nós precisamos crer que esse Deus estará conosco em todas essas situações, que o Senhor irá se manifestar, que o Senhor irá cuidar de nós. Mas a história continua. E como o povo decidiu ir por um outro caminho, eles iriam cruzar com o Mar Vermelho. Faria parte dessa nova rota agora. E a Bíblia nos conta no capítulo 14, que ao saber disso, ao saber que o povo de Deus pegou um caminho não convencional, um caminho que não era previsto por Faraó, o Senhor endurece o coração de Faraó mais uma vez. E Faraó decide então perseguir novamente o povo, para torná-los escravos novamente. Por quê? Porque ele achava que o povo de Deus estava perdido, que o povo de Deus estava vagando sem direção, que o povo de Deus estava desorientado em meio ao deserto, que o povo de Deus não sabia para onde ir. Mal sabia Faraó que o Deus que comanda toda a terra, que tem o domínio e o governo em suas mãos, era o Deus que estava direcionando aquele povo. Então Faraó decide persegui-los. E agora a gente vai ler um texto que o povo está nesse momento crucial. Na frente deles está o Mar Vermelho. E quando eles olham para trás, o exército de Faraó se aproxima cada vez mais deles. E o texto nos diz o seguinte: ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Moisés estava passando pela mesma situação que o povo. Pela mesma situação. Moisés não envia uma mensagem para o povo lá de um lugar confortável, de uma situação boa e favorável, descansando. Não, ele está na mesma situação que o povo. Ele está na mesma encruzilhada, onde ele olha para frente e vê o Mar Vermelho, e ele olha para trás e vê o exército de Faraó, e a resposta de Moisés é: acalmem-se. O Senhor trará livramento. Enquanto o povo está, não, era melhor a gente ter ficado no Egito, porque você nos tirou de lá para morrer no deserto, não faz sentido algum. Por que isso está acontecendo? E Moisés olha para eles e fala: acalme-se, não tenham medo, fiquem firmes, porque o Senhor trará livramento sobre vocês. Olha o posicionamento, a confiança de Moisés no Senhor, ao ponto dele olhar e entender que o Senhor iria livrá-los, que não havia situação grande o bastante que fosse parar a mão poderosa de Deus, a mão que ele já tinha visto oprimindo os egípcios, que os oprimiram durante 430 anos. O olhar de Moisés é um olhar diferente. E eu acho isso incrível, porque o povo, ele se queixa do Senhor. Por que nos tirou do deserto? Sabe, às vezes esse é o nosso posicionamento com Deus. Espera aí, Senhor, mas o Senhor me resgatou para isso? Foi para isso que o Senhor me resgatou? Para sofrer, para enfrentar essas dificuldades? Quantos de vocês já ouviram pessoas dizendo: mas quando eu era do mundo, eu não passava por essas coisas, não. Quando eu era do mundo, eu não passava necessidade, não. Meus amigos sempre estavam lá, sempre tinha gente para me ajudar. E o nosso questionamento é esse: mas por que, Senhor? Por que o Senhor me colocou para liderar tal coisa? Só tem dor de cabeça, só tem desonra. Senhor, por que o Senhor me fez sonhar sobre isso? Por que o Senhor tem feito eu depositar a minha esperança nisso, as minhas expectativas, apenas para o Senhor me frustrar?
Para depois o Senhor tirar isso das minhas mãos? É isso? Porque aparentemente é esse o sentimento daquele povo. Eles olham e falam, mas o Senhor nos fez ansiar a terra prometida. Agora nós iremos morrer? Com qual razão o Senhor fez isso? Não faz sentido algum. Era um povo difícil, um povo murmurador, um povo que normalmente vai voltar a ter comportamentos de incredulidade. E isso nós iremos ver durante todo o Antigo Testamento. Infelizmente, foi um povo de coração endurecido, que matou os seus profetas, que não ouviu as palavras do Senhor. Mas nós conhecemos a história. O que vai acontecer? O Senhor irá abrir o mar. E o povo de Deus irá atravessar aquele mar em terra seca. Esse é o poder do nosso Deus. Um Deus poderoso que irá libertá-los, que irá livrá-los. Um Deus majestoso. E, meu querido, Deus continua operando grandes obras na vida dos seus filhos. Deus continua sendo poderoso. Deus continua manifestando a sua graça no meio do seu povo, no meio da sua igreja, na minha vida e na sua vida. Esse é o nosso Deus, o mesmo Deus que fez com que aquele povo atravessasse o Mar Vermelho em terra seca. É um Deus que nós servimos. Ele não se encontra fraco e impotente agora. Ele continua o mesmo, ele continua sendo soberano. Eu acho incrível que Isaías nos diz, ele diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros de guerra e os cavalos, o exército e os seus reforços, os quais jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quando Isaías escreve isso, é exatamente a travessia do Mar Vermelho que ele tem em mente. Ele está dizendo para o povo, olha, vocês se lembram do que o Senhor fez no passado? Vocês se lembram de como Deus poderosamente e com a sua forte mão, ele atravessou aquele povo em meio ao Mar Vermelho? Vocês se lembram disso? Vocês se lembram como o Senhor livrou o nosso povo no passado? Vocês se lembram como Deus operou milagrosamente aquele ato? Vocês lembram como o Senhor salvou aquele povo? Vocês se lembram disso? Pois bem, se esqueçam disso. Esqueçam isso. Porque algo muito maior eu farei. Porque algo novo eu farei. Algo maior e melhor será feito. E o que nós temos aqui? Uma profecia messiânica. O melhor de Deus já veio sobre nós, Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo é algo muito mais grandioso que a travessia daquele povo durante o Mar Vermelho. O sacrifício de Jesus na cruz, a forma com que o Senhor nos perdoa os nossos pecados, é algo muito mais poderoso do que aquilo que o Senhor fez no deserto por aquele povo. Nós precisamos entender a quem nós servimos. Jesus já nos foi dado. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. Ele é a nossa esperança. Ele é o melhor que Deus poderia nos dar. Já aconteceu. E agora nós somos convidados a enxergar Jesus como esse autor e consumador da nossa fé. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Mas o povo estava com medo. Mas o povo estava com medo diante daquela situação. E o medo é algo natural. Eu vejo que nem sempre o Senhor irá nos privar de ter medo. Diante de um diagnóstico que a gente não espera. Diante de um conflito relacional, diante de uma demissão, diante de um problema familiar. Nosso posicionamento, muitas vezes, é esse de olhar e falar, Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Porque quando eu olho para a minha frente, o mar está aqui, mas quando eu olho para trás, parece que os meus adversários avançam. Para onde eu vou? E a resposta do Senhor é, acalme-se. Acalme-se, porque tudo isso passa por mim primeiro. Se lembre dos meus feitos, se lembre das minhas maravilhas, se lembre de quem eu sou, se lembre do meu caráter. E nós precisamos enxergar isso, nós precisamos nos lembrar, porque em meio ao deserto é necessário que a gente se atente a quem o Senhor é,
Que os nossos olhos estejam focados no Senhor, porque nós nos esquecemos do caráter de Deus. O que nós precisamos entender é que esse povo está temendo agora. Esse povo está com medo. E que povo é esse? O povo que viu o Senhor os libertar do Egito. O povo que viu o Senhor enviar 10 pragas sobre os egípcios. E nenhum do povo de Israel foi atingido por essas pragas. O povo que viu o Senhor como alguém que brinca com o coração de Faraó, inclinando o coração de Faraó para onde ele queria. Esse é o povo. Eles não ouviram essas coisas, eles viveram essas coisas. Eles viram o Senhor destronar cada um dos deuses egípcios. Eles viram isso acontecer. Eles viram o Senhor salvar eles. Eles viram tudo isso. Mas agora esse povo parece que perde a fé. Parece que se esquece daquilo que o Senhor fez. Parece que os olhos deles já não estão mais focados no caráter do Senhor. Como se o Senhor lá no Egito já tivesse esgotado todo o seu poder, já tivesse esgotado todo o seu senhorio e agora Deus está impotente. Chega a ser irracional o medo deles. Irracional. Porque o Senhor os liberta com forte mão do Egito e agora diante do mar, com Faraó ali atrás, o Senhor não pode fazer nada? Eles não estão enfrentando um adversário diferente, é o mesmo adversário. O Senhor tinha acabado de derrotar Faraó. O Senhor tinha acabado de vencer Faraó e agora o povo está como? Com medo. O povo está com medo. E nós precisamos nos lembrar do caráter de Deus durante os momentos difíceis. Porque nós facilmente nos esquecemos. Nós nos esquecemos que o nosso Deus é um Deus que pode nos curar. Nós nos esquecemos que Deus é um Deus que pode nos sarar, que é um Deus que pode nos libertar, que é um Deus que já enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. Nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos quando nós precisamos tomar uma decisão difícil, que o Senhor enviou o Espírito Santo. Aquele que nos ensinaria todas as coisas, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do caráter generoso, bondoso e misericordioso de Deus. E aí nós entramos em desespero. Nós passamos a temer, nós passamos a ter medo. E o nosso posicionamento é: Senhor, vou morrer. Vou morrer, vai acabar. Esse é o nosso olhar. Esse era o olhar que o povo estava. Mas quando a Bíblia fala sobre esquecer, não é que o povo falava assim, não, mas o que o Senhor fez mesmo? Não é isso. Não é isso que acontecia. Quando a Bíblia fala sobre se lembrar ou esquecer, não é algo cognitivo. Se trata do nosso coração. Quando a Bíblia fala das pessoas indo até o Senhor e falando, Senhor, lembre-se das tuas promessas, lembre-se do que o Senhor disse, lembre-se daquilo que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Não é que o Senhor por algum momento se distraiu e se esqueceu daquilo que ele havia dito, mas o povo está apelando para o caráter do Senhor. Ele está falando assim, Senhor, lembre-se de quem o Senhor é, se atente ao seu caráter, porque o Senhor é fiel. O Senhor é justo e o Senhor nos disse que faria isso. Não é de esquecer mentalmente. E nós, muitas vezes, esquecemos no sentido de não deixar com que aquela verdade permeie o nosso coração e lidere as nossas vidas. Nós não caminhamos e vivemos segundo a verdade que nós dizemos crer, que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor é um Deus que livra, que o Senhor é um Deus que manifesta o seu poder, porque em meio ao deserto há livramento, e Moisés sabia disso. Moisés sabia que Deus não deixaria eles ali, mas eles haviam se esquecido. Eles haviam se esquecido do grande feito do Senhor por eles. Eu contei hoje de manhã, tem uns dias que eu fui fazer um exame e eu tive uma resposta que eu não esperava ter. Mas enquanto eu estava lá na mesa e o exame acontecia, eu comecei a orar e eu comecei a falar com o Senhor e eu falava para o Senhor, Deus, me ajude a me lembrar de quem o Senhor é. Me ajude a confiar no Deus que já me curou
e é um Deus que pode me curar novamente. Me ajude a me lembrar de um Deus que já me salvou, que já me resgatou, que já me libertou, e esse Deus permanece o mesmo. Esse Deus não mudou, esse Deus não está fraco agora, esse Deus não está impotente agora. Me ajude a me recordar. E eu comecei a falar para mim mesmo que o Senhor era bom, que o Senhor é gracioso, que Ele é poderoso, que Ele sabe o que faz, que Ele é soberano, que nada foge do controle dEle, que Ele sabe o que acontece e que Ele é aquele que guia a minha vida, é Ele quem me lidera. E eu comecei a dizer isso para mim mesmo. E muitas vezes nós precisamos parar e repetir essas coisas para nós mesmos, para o nosso coração. Porque se ficar somente aqui e não chegar no nosso coração, é só conhecimento. É só conhecimento. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E quantas vezes, diante de dificuldades, eu a recitava para mim mesmo. Eu falava para mim mesmo: creia em mim, confia em mim, eu sou o seu Deus, eu estou contigo. Eu falava: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro bem presente. É quem o Senhor é. Porque eu não posso me dar ao luxo de me esquecer de quem o Senhor é. Eu não posso. Mas o que me impressiona nesse texto que nós lemos é que Moisés olha para esse povo e ele fala algo que talvez seja o conselho mais difícil de nós darmos para alguém que está com medo, para alguém que está passando necessidade. Ele olha e fala assim para o povo: acalme-se. Você já tentou falar isso para alguém que está nervoso? Parece que a pessoa triplica a raiva que ela está. O desespero aumenta. Mas Moisés olha para esse povo e fala assim: acalmem-se. Por que eles deveriam se acalmar? Porque o Senhor lutará por vocês. Essa é a resposta de Moisés. Porque o Senhor lutaria por aquele povo. Moisés não olha e fala: gente, vamos se armar. Fica preparado para a guerra, porque se o Senhor não fizer nada, vamos na mão. Mas eu não volto para o Egito. Não. Moisés sabia que ele não estava ali pela força do braço dele. Moisés sabia que não era ele que tinha libertado aquele povo do Egito, era o Senhor, e Deus estava com ele. Então ele poderia confiar no livramento do Senhor, e ele poderia olhar para aquele povo e dizer: acalmem-se, o Senhor lutará por vocês. Meu querido, o Senhor luta por você. Jesus já lutou por você, Ele já venceu por você na cruz. Ele já venceu por você. Ele já salvou a sua vida. Não tenha medo. Nós não precisamos temer a morte, as circunstâncias, as dores, os sofrimentos. O nosso Senhor vive, o nosso Senhor reina. Ele é suficiente e Ele é o vencedor. Acalme-se. Diga para o seu coração: acalme-se. Se coloque no seu lugar, porque Deus continua ocupando o trono. Eu sempre falo com os adolescentes sobre Apocalipse. Todo mundo é doido para estudar Apocalipse. Porque todo mundo quer saber quem são os cavaleiros, quem é a besta, quem é isso, quem é aquilo. E a minha resposta para eles é: gente, eu lá quero saber quem é a besta. Eu lá quero saber que é o dragão, o cavaleiro. Eu estou atenta, os meus olhos, o meu coração está focado no Cordeiro que foi achado digno de desatar os selos. É Ele é o Rei do Universo, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis, é Ele. E eu falei para eles uma vez: gente, vocês sabem qual é o versículo-chave de Apocalipse? O versículo-chave de Apocalipse está lá no capítulo 17, versículo 14. E a Bíblia fala que o Cordeiro venceu. E com ele juntamente todos aqueles que nele creem. Porque ele é o Rei dos Reis e ele é o Senhor dos Senhores. Você crê nele? Ele venceu. Então, nós vencemos junto com Cristo. Acalme-se. Acalme-se. A nossa esperança não é vazia. A nossa esperança não é ilusória. A nossa esperança reina. A nossa esperança é capaz de nos livrar em meio ao deserto. É capaz de nos salvar. E Moisés sabia disso. Moisés sabia disso. Mas um outro ponto que eu quero pensar com você é que em meio ao deserto há provisão. Eu acho incrível como em meio às dificuldades a provisão e a generosidade de Deus parece que ganham cor. Parece que se torna mais vívido para nós.
Sabe, parece que é algo palpável. Você olha e você fala, não, esse aqui é o Senhor fazendo. E esse povo viveu exatamente isso, eles viram a provisão do Senhor de forma palpável. As dificuldades, o deserto tem esse potencial de nos fazer conhecer o Jeová Jireh, de fazer a gente se render diante dele, crendo que ele proverá. E esse povo viveu a provisão, experimentou a provisão em meio ao deserto. Eu gosto muito de uma música que diz, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Todas as vezes que eu me lembro dessa música, eu falo, Senhor, me ajude a confiar mais no Senhor, porque aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O Senhor conhece as minhas necessidades, o Senhor conhece aquilo que eu preciso, então me ajude a descansar. Porque independente do cenário que eu esteja vivendo ou enfrentando, o Senhor continua sendo Jeová Jireh. Olha o que a palavra vai nos dizer. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Olha o que acontece aqui. O povo se depara com mais uma dificuldade. Estamos com sede. O que faremos? Eles vão até Moisés e falam, que beberemos? E aí? Será que morreremos de sede agora? E Moisés, de forma muito sábia, ele recorre ao Senhor. Ele recorre àquele que nunca faltou com auxílio para com o seu povo. Ele vai diretamente ao Senhor. Sabe? Eu, como líder, preciso aprender muito com Moisés, com o comportamento desse homem. Porque quando os israelitas traziam queixas para Moisés, Moisés ia para o Senhor. Moisés não tentava fazer as coisas com a força do seu braço, segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria sabedoria, mas ele dependia do Senhor e ele ia até o Senhor. Porque ele entendia e ele queria que o povo entendesse que não era ele que iria prover, era o Senhor. E Moisés deixava isso muito bem claro para essa galera. A provisão do Senhor se manifesta. Se o Senhor os levou até o deserto, o Senhor iria cuidar deles. E o Senhor conhecia a necessidade do seu povo. O Senhor não deixaria com que eles morressem de sede. A tal ponto que antes eles estavam sem água. E ali fala que o Senhor guiou eles para um local onde haviam 12 fontes de água. 12 fontes de água. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, há abundância. Há abundância. Não nos falta nada, porque o Senhor é bom e o Senhor conduziu eles até este local para que eles pudessem entender e conhecer o caráter provedor de Deus. E quantas vezes, diante de situações financeiras, nós tememos, nós temos medo, é um boleto que chega, é uma fatura que vai vencer, para onde eu vou? Aí você começa a correr atrás, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você se esquece de fazer o que Moisés fez de forma primária. Senhor, eles estão com sede, e o Senhor provê generosamente. Quando eu decidi ir para a missão, eu não tinha recursos para ir. Na época eu não estava em uma igreja. Então, o missionário normalmente ele é enviado e apoiado por uma igreja. Eu não estava em igreja alguma. E eu não tinha recursos para ir. Mas eu tinha muitos custos lá. Havia o valor da escola de treinamento, havia o valor de hospedagem, alimentação, passagens, visto, seguro de vida, muitas coisas. E
antes de ir para lá, quando eu ouvi ao Senhor sobre ir, eu tinha convicção de que o Senhor estaria comigo. Eu tinha convicção de que o Senhor cuidaria de mim. Meus pais estão aqui hoje, meus pais sabem. Eles nunca me viram desesperada ou falando, ai meu Deus, como que eu vou pagar as passagens? Ai, tem que pagar o seguro, ai, tem que pagar o visto. A minha tranquilidade poderia até irritá-los, porque eu sabia que o Senhor proveria. E eu não tinha recursos. Mas quando o Senhor disse que eu iria, o meu pai ouviu o Senhor também, o Senhor falou com ele. E o Senhor falou que cuidaria de mim. E antes de entrar na escola, eu entrei com todo o meu teórico pago. Quem pagou? O Senhor. E aí, quando chegou o momento do prático, quando nós iríamos para a África, mais uma vez, nós precisávamos confiar e depender do Jeová Jireh. E eu entreguei. Porque eu já havia experimentado o caráter de Jeová Jireh pouco tempo antes. O Senhor já havia feito aquele milagre em pagar a escola. O que eram alguns R$ 1.000 a mais? Para o Senhor nada, Ele é o dono do ouro e da prata. Então eu confiei e descansei. Mas eu não tinha recursos. Mas Deus é tão gracioso que eu vi Ele me levando de um local onde não havia recursos a um local que depois eu pude abençoar financeiramente pessoas durante o meu tempo prático. Quando nós estávamos lá da África, a gente sabia que os custos seriam muito altos. E algo me marcou. Porque quando nós estávamos já encerrando o nosso prático, e nós estávamos em Serekunda, em Gâmbia, quando eu tinha algum dinheiro que eu já havia trocado, né, na moeda local, então eu tinha alguns dalazes, e já não tinha mais com o que eu gastar. Você está na África, você vai gastar com o quê? Não tinha o que gastar, não tinha. E aí eu olhava aquilo lá e falei, mas gente, e agora que esse dinheiro aqui eu não tenho com o que gastar mais? O Senhor me abençoou de tal forma, e eu já tinha abençoado pessoas, algumas pessoas que não tinham pagado ainda a sua alimentação, a sua hospedagem, o seu tempo prático, que Deus me deu a graça de abençoar essas pessoas, ninguém mais estava precisando e tinha dinheiro ali. Aí eu tive uma brilhante ideia. Gente, vamos comer pizza? Porque a gente estava no centro daquela cidade e a gente havia passado. Quando nós tínhamos cruzado aquele local para ir para uma aldeia, a gente tinha visto tipo uma padaria e eu falei, vamos comer pizza. E, gente, fazia muito tempo que eu não comia pizza, fazia muito tempo que eu não comia nada assim que eu pudesse olhar e falar, uau, que delícia. E eu falei, vamos comer pizza. E aí todo mundo olhou para mim e falou assim, se você pagar, a gente vai. Eu falei, então vamos embora que papai pagou. E a gente foi para a pizzaria 4 horas da tarde, porque não tinha energia. Então como que a gente voltaria depois à noite? Então a gente foi 4 horas da tarde e a gente comeu aquela pizza. E para mim foi Deus me mostrando assim, no centro da minha vontade, a provisão. Quando você estiver vivendo os meus planos para você, os meus propósitos, eu irei prover a abundância. E nós desfrutamos ali. E 2 dias depois nós viemos embora para o Brasil. E quando eu abri a minha mochila, sabe o que tinha lá? Não era pizza. Eram alguns dalazes. E para mim isso é um memorial. Todas as vezes que eu olho para aquele dinheiro, eu me lembro de quem meu Deus é. Ele é um Deus plenamente generoso. Ele é o provedor. E Ele sabe daquilo que eu preciso. O mesmo Deus que enviou recursos de forma gigantesca e cuidou de mim, era um Deus que cuidava de mim quando eu não tinha um sabonete na missão. Quando eu precisava de alguma coisa, Ele enviava, porque Ele conhecia as minhas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Não se desespere. Não se queixe. Não deixe a incredulidade encontrar raízes no seu coração, gerar raízes aí, não deixe. Ele é bom, Ele provê, Ele é generoso. Confie nisso. E o povo experimentou mais uma vez o cuidado do Senhor, mais uma vez o poder do Senhor. Mas uma outra coisa que acontece é que em meio ao deserto nós aprendemos a depender do Senhor. É em meio ao deserto que nós aprendemos a confiar e a descansar no Senhor. É quando já não há mais força em mim. Quando eu já não posso mais contar com a minha sabedoria, com as minhas finanças, com os meus amigos, que aí eu entendo quem o Senhor é. Aí eu não tenho outra escolha senão depender. É em meio às dificuldades que eu aprendo sobre dependência. É em meio a esses problemas. Olha o que o texto vai nos dizer mais adiante.
Toda a comunidade de Israel partiu de Elim. Elim é o local onde haviam aquelas 12 fontes de água que o Senhor deu para esse povo. E chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós estávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem as minhas instruções ou não. No 6º dia, trarão para preparar o dobro do que recolhem nos outros dias. Aqui parece que ficou mais sério. Porque parece que o povo começa a ter saudade do Egito. Parece que o povo começa a sentir falta do Egito. Parece que eles começam a sentir falta do local do qual Deus os havia tirado. E eles falam: quem dera nós estivéssemos no Egito. Uma hora dessa a gente estava fazendo um churrasco lá no Egito e agora eu estou aqui com fome. E eles levam essas murmurações até Moisés, até Arão. Só que é ilusório. Eles pediram, eles clamaram para que o Senhor os libertasse. Aí o Senhor os libertou. E agora eles querem voltar? Não faz sentido algum. Eles eram oprimidos lá, eles sabiam. Foram eles que clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu o clamor deles. Por que agora eles querem retornar? Porque nós somos assim. Muitas vezes, diante da dificuldade, nós queremos voltar para o local do qual Deus já nos tirou. E sabe o que a gente tem que aprender a fazer? A sustentar aquilo que a gente pede para Deus. Nós precisamos aprender isso, porque, infelizmente, nós somos um povo mimizento. Um povo que quer parar. Não é verdade? Nós somos. Você, talvez durante muito tempo, falou: Senhor, eu quero entrar naquela empresa, eu quero essa vaga de emprego, eu quero esse cargo. Aí o Senhor te coloca lá. Aí você começa a passar algumas dificuldades. Senhor, por que o Senhor me colocou aqui? Não estava bom lá antes? Não era melhor antes? Porque lá no meu outro emprego eu não enfrentava perseguições. Por que o Senhor me trouxe para cá? Senhor, eu quero tanto liderar tal ministério. Eu quero tanto cuidar de tal área. Aí Deus te coloca lá para liderar. Aí começa os BO, começa as dificuldades. As coisas começam a apertar. Larga a mão. Deus, vou desistir, vou parar, vou voltar para trás. Porque não foi isso que eu pedi para o Senhor. Nós precisamos aprender a sustentar aquilo que nós pedimos ao Senhor. Independente de problemas, independente de dificuldades, independente de sofrimento, nós precisamos olhar e falar: não, Senhor. Não, Senhor. Eu orei por coisas que eu estou vivendo hoje. Me ajude a ser grato, porque foi o Senhor que me trouxe até aqui. Ontem eu estava conversando com o Miguel lá no parque e a gente batendo um maior papo e eu falei assim para ele: o ruim é que não dá nem para eu reclamar, né? Porque eu que disse, eis-me aqui, agora aguenta. Fui eu quem falei. Mas está tendo dificuldade. Segura seu B.O., filhona. Não foi você que falou, eis-me aqui? Então, esteja disponível, esteja disposto para o Senhor. Mas entenda que o Senhor não vai permitir que você viva uma situação da qual Ele não estará contigo, da qual Ele não irá prover na tua vida. Mas você é chamado a descansar. O maná é isso. O maná lembrava o povo todos os dias que eles precisavam confiar e descansar no Senhor. Não seria mais fácil se Deus falasse assim para eles: pode pegar aí o que vocês quiserem. Quer guardar para amanhã, guarda. Tá aí, porque todo dia está lá. E eu não ia. Todo dia está lá, com exceção do sábado, mas estaria lá. Então você pode pegar, mas o Senhor fala: não. Você vai pegar a porção necessária para o hoje. E amanhã? Amanhã você confia em mim de novo. Amanhã você vai depender de mim de novo. Amanhã você vai descansar em mim de novo. E você irá ter aquilo que você precisa. Nós precisamos aprender a depender do Senhor e isso é diário.
é diário, é uma escolha que eu tenho todos os dias. Todos os dias. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando, Sandy, mas quando eu tinha sua idade, nossa, dependia do Senhor. Quando eu tinha sua idade, eu vivia tais renúncias, eu vivia tais coisas, e era muito legal, e eu, E agora? O que você tem vivido? Como que foi essa semana? Me conta aí o que o Senhor fez. Não, já foi meu tempo. Quê? Oi? A dependência do Senhor é diária, meu irmão. Não é? Eu dependi do Senhor há 10 anos atrás. Meu querido, dependa hoje. Confie no poder do Senhor na sua vida hoje. E saiba que a porção de graça do Senhor necessário para hoje estará sobre você. E amanhã você busca novamente, amanhã você confia novamente, amanhã você descansa novamente. O maná era isso para o povo. E sabe o que acontecia quando o povo decidia guardar uma porção a mais? Apodrecia. Porque houveram alguns espertões que falaram assim, não, tem aqui hoje, eu vou prover para amanhã, né? Está aqui, disponível, vou guardar para que amanhã eu tenha. Aí quando eles acordavam, o que tinha acontecido? Apodreceu. Porque não era a vontade do Senhor que eles fizessem assim. E tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu faço, que não é de acordo com a vontade do Senhor, meu querido, é podre, apodrece, não tem valor algum, não tem serventia alguma. Não tem serventia alguma. As coisas só são saudáveis, só são úteis se nós estivermos vivendo o centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você dependa. Que a nossa confiança esteja nele. E é interessante porque o Senhor fala que durante 6 dias eles deveriam guardar a porção, mas na sexta-feira eles poderiam pegar uma porção dobrada para que no sábado eles tivessem, porque no sábado o Senhor não daria o maná, porque era o dia do Senhor e eles não iriam trabalhar. Mas sempre tem uma galerinha que, mas o Senhor fez 6 dias, vai falhar amanhã? Vai nada, amanhã a gente sai e pega. Aí o que aconteceu? Eles chegaram lá, cadê o maná? Não estava. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que o Senhor nos diz e entender que Ele não está de joguinhos conosco. Ele nunca nos dá sugestões, Ele nos dá mandamentos. E parece que a gente se coloca numa posição que, não, eu posso escolher. Não podemos, gente. Isso é ilusório. Ou é obediência, ou é desobediência. Não tem um meio termo. Não tem um meio termo. E nós precisamos ter isso em mente. A dependência é uma escolha que eu faço todos os dias. Porque se eu não depender do Senhor todos os dias, o meu coração vai se endurecer. Eu vou me esquecer de quem Ele é. Eu vou me esquecer do seu caráter, daquilo que Ele já fez por mim. E aí eu vou cair naquilo que o povo caiu. Em murmuração, em incredulidade, em idolatria, buscando outras fontes que não sejam o Senhor. Mas para encerrar, eu quero pensar com você que em meio ao deserto, nós entendemos o que realmente importa. Nós só nos preocupamos com a saúde quando ela falta, ou não é? Tenho vivido isso horrores. Eu sempre estava, bora! Vamos para tal coisa? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Vai ficar até 2 horas da manhã? Vamos também. E vamos embora. Com a saúde, tinha gente que falava assim para mim, você tem que dormir, você tem que descansar. Eu ia, descansa no céu, filhão. Vamos embora, mete marcha e vamos lá. E aí o que aconteceu? A Sandy viu que não era tão Mulher Maravilha como ela pensava, não é mesmo? E aí a gente começa a entender o que realmente importa. Começar a entender que descansar faz bem, que dar uma pisada no freio é bom. Mas o deserto tem essa característica de nos fazer avaliar e ponderar aquilo que nós consideramos importante. Se nós consideramos as pessoas que estão perto de nós importante ou não, nós iremos entender a importância das pessoas quando nós nos encontrarmos sozinhos. Quando não tiver ninguém ali para nos dar suporte, a gente vai olhar e falar, nossa Deus, quando eu estava em tal local, o Senhor colocava pessoas ao meu redor para me ajudar, obrigada, e hoje eu estou aqui sozinho. Porque quando a gente está desfrutando ali, a gente acha que vai estar ali para sempre. Mas o deserto, a dificuldade, o problema, a dor tem esse potencial de nos fazer reavaliar, de fazer com que a gente refaça a nossa lista de prioridade. E esse povo precisou refazer isso. Eu sei que vocês já conhecem essa passagem, mas depois de um tempo, Moisés sobe até o Monte Sinai. E a Bíblia fala que ele ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. E aí Moisés viveu uma experiência incrível com o Senhor.
E o Senhor entregou a Moisés as tábuas da lei com os 10 mandamentos e deu direções para Moisés. Mas chega um dado momento em que o Senhor olha para Moisés e fala: desce, porque o povo que você libertou do Egito caiu em idolatria. E Moisés desce do monte, e a Bíblia conta que quando ele chega e ele vê as festas que o povo está fazendo, a gente sabe que o povo construiu o bezerro de ouro, Moisés, ele se enfurece. Só que quando a palavra de Deus fala sobre essas festas, não é que eles estavam lá cantando, ai, bonitinho, não. Era algo feio. Eles estavam fazendo orgias no meio do povo, porque eles caíram em idolatria de forma terrível. E Moisés olha isso e Moisés se enfurece. E Moisés joga as tábuas no chão e elas se quebram. E a Bíblia fala que o Senhor se enfurece também contra o povo, porque aquele povo que viu o Senhor fazendo todas aquelas coisas, cuidando deles e mostrando que Ele era o Deus, o único Deus, o Deus que era digno de ser adorado, louvado e exaltado, agora foi abandonado por seu povo. Eles decidiram abandonar o Senhor. E a resposta que o Senhor dá diante disso é a seguinte: depois o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hetitas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Olha o que o Senhor fala. Olha a proposta do Senhor para Moisés. Esse povo que durante 430 anos foi oprimido em uma terra estrangeira, agora teria a oportunidade de ter uma terra deles. Mas não é qualquer terra. É uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, a terra prometida, a terra da promessa, aquela que o Senhor havia prometido aos antepassados daquele povo. E agora o Senhor fala para eles: olha, eu te darei tudo isso. Vocês vão alcançar. Vocês não era o que vocês queriam? Eu vou dar para vocês. Mas terá um custo. Eu não irei com vocês. Imagine se o Senhor aparecesse para você hoje e falasse assim: sabe a solução de tal problema? A cura de tal enfermidade? Eu vou te dar. Sabe a casa dos seus sonhos, aquela que você almeja? Eu te darei. Sabe os números na conta bancária que você tanto queria? Vou colocar lá. Sabe o carro que você quer? É teu. A família perfeita? Está aqui. O ministério perfeito irá te pertencer. Te darei tudo aquilo que você quiser. Mas terá só um custo. Eu não estarei mais com você. Você aceitaria isso? Você diria sim para o Senhor se Ele fizesse essa proposta para você? Se Ele te desse tudo aquilo que o seu coração deseja e almeja? Eu gosto muito quando Paulo fala aos Romanos que a pior coisa que poderia acontecer é o Senhor entregar o homem aos desejos do seu próprio coração. A resposta de Moisés é impressionante. Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? Olha a resposta de Moisés. Moisés olha para o Senhor e fala: Senhor, o cumprimento da promessa não é mais importante que o Senhor. Eu sei que o Senhor me levantou como libertador
E eu vi os seus feitos, e nós vivemos isso, essa libertação. O Senhor tirou esse povo das garras de Faraó, tirou esse povo do Egito. O Senhor manifestou o seu poder, a sua graça, o seu amor, para nos levar até essa terra que mana leite e mel. Nós, um povo que estávamos sendo oprimidos, que não tínhamos um lar, agora teremos um lar. Mas se ter todas essas coisas for nos custar a sua presença, não nos faça ir. É como alguém que diz: Senhor, eu prefiro continuar vivendo essa aflição, eu prefiro continuar vivendo no deserto, eu prefiro continuar vivendo essas dificuldades do que sair do centro da sua vontade, do que perder a sua presença. Porque no final das contas, Moisés entendeu que nem a terra prometida era mais importante que o Senhor, que nem o cumprimento da palavra do Senhor era mais importante que a própria presença de Deus. Nada se comparava. Moisés ponderou e entendeu que o Senhor e a sua presença valiam muito mais. Valiam muito mais. Como alguém que diz: não, Senhor, eu prefiro ficar aqui. Se a tua presença está aqui no deserto agora, eu prefiro ficar aqui. Porque não me adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, eu ganhar todas essas coisas, alcançar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável aos olhos, e perder o meu Deus, e perder o meu Senhor. Para mim, a fala de Moisés aqui é a mesma fala de Paulo no Novo Testamento, quando ele olha e diz: só tua graça me basta. Só tua graça me basta. Paulo aprendeu a viver feliz e contente em toda e qualquer situação, mesmo sendo enxergado como a escória do mundo. Ele aprendeu a estar contente, porque ele entendeu que a graça do Senhor era suficiente. Meu querido, a resposta que você busca no Senhor não é mais importante que a presença dEle. A cura que você espera do Senhor não é mais importante que o caráter dEle. A provisão que você espera não é mais importante que a presença do Senhor na sua vida. Nada se compara com a presença do Senhor para nós. E nós precisamos ponderar isso, porque às vezes nós começamos a nos dedicar em nos relacionar com o Senhor, em buscar ao Senhor, mas na verdade o que nós queremos são os seus feitos, não o seu caráter. Não o seu caráter. Talvez alguns do povo poderiam ceder diante dessa proposta do Senhor, porque o Senhor faria o quê? Um feito grandioso na vida deles, ao dar a eles a terra, e o Senhor fala que expulsaria daquela terra todos os inimigos, ou seja, eles teriam uma vida tranquilona lá. Mas nós sabemos que inferno é o quê? A ausência do Senhor, a ausência da sua presença. E eu prefiro ficar no deserto, onde o Senhor está, do que desfrutar de um inferno, onde tem a ausência do Senhor, a ausência da sua presença, ainda que visivelmente seja um bom lugar, um local agradável. E Moisés olha e fala: Senhor, eu prefiro a Ti. E ele fala: revela-me quem Tu és, eu quero conhecer ao Senhor. Moisés estava mais preocupado em conhecer a Deus. Moisés estava mais preocupado em desfrutar de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Era ali que estava o coração de Moisés. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Não importa se você está em meio ao deserto ou se você está em meio a águas tranquilas, não importa. O que vai definir é a presença do Senhor. Ao ponto que Moisés, ele não fala assim: mas como que nós seremos conhecidos? Como que nós seremos distintos dos outros povos se o Senhor não fizer o necessário, se o Senhor não manifestar o poder? Não. Moisés, ele alicerça a identidade dele e daquele povo na presença do Senhor. Moisés não depositou a identidade dele naquilo que o Senhor fazia. Moisés depositava a identidade dele em quem o Senhor é. No caráter de Deus. Os feitos do Senhor, aquilo que eu irei viver, é consequência da qualidade do meu relacionamento com Ele, de eu desfrutar de quem Ele é ou não. Moisés depositava a identidade dele no caráter do Senhor. Era assim que eles se tornaram um povo distinto, não por aquilo que o Senhor fazia, mas por quem o Senhor é e porque o Senhor estava ali. Nós não podemos negociar a presença de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos. E muitas das vezes, em meio ao deserto, nós até recorremos ao Senhor, mas quando tudo acalma, quando nós chegamos ao local que queríamos, parece que ali é o lugar propício, parece que o terreno é preparado para que a gente negocie ao Senhor, porque aí eu não preciso mais de uma resposta. Eu não preciso mais ir para a terra prometida, eu já estou aqui.
Eu não preciso mais de clamar ao Senhor, porque eu já fui curado. Eu não preciso mais buscar ao Senhor todos os dias, porque Ele já proveu na minha vida. E aí nós passamos a negociar ao Senhor e dizer: Senhor, a sua cura para mim é muito mais importante que a sua presença. Senhor, para onde o Senhor vai me levar é muito mais importante para mim do que o seu caráter, não. Moisés nos ensina que o que nós precisamos é da presença do nosso Deus. E o nosso Deus é um Deus que cuida da gente. É um Deus que sabe o que é necessário, aquilo que nós precisamos. É um Deus que provê. É um Deus que traz o livramento. É um Deus que traz a cura. É um Deus que manifesta o teu poder. É um Deus que manifesta a tua graça. É um Deus que manifesta a sua misericórdia. Ele é o nosso Deus. Ele é o vencedor. Meu irmão, se você quer sair com algo cravado no seu coração hoje, eu quero olhar para você e te dizer: não temas, Deus lutará por você. Ele está contigo e Ele é contigo. Ele é contigo. E quem te define é a presença do Senhor, é o Senhor quem te define. Não é as suas necessidades, não são os seus traumas, não são as suas dores, não são as suas perdas. O Senhor te define. É Ele quem te define. É Ele quem vai dizer quem você é. Nós precisamos nos atentar a Ele. Porque a nossa tendência é não contemplar ao Senhor, mas contemplar o deserto. A nossa tendência é sentar e ficar: mas olha a minha dor. Nossa, olha eu aqui, em meio ao deserto. Olha a minha dificuldade. Olha o que eu tenho vivido. Olha o meu sofrimento. Olha o que eu perdi. Olha, e a gente fica ali contemplando e focando os nossos olhos o tempo todo, a dor, ao sofrimento, e nós nos esquecemos de olhar para o nosso Salvador. Nós nos esquecemos de olhar para aquele que nos salvou, para aquele que nos redimiu. Os nossos olhos precisam estar no Senhor, independente de qual seja o cenário que nós estejamos enfrentando, o Senhor continua sendo o mesmo. E Moisés sabia disso. Moisés não estava disposto a negociar essa presença. Moisés não estava disposto a abrir mão disso. Que a presença do Senhor na sua vida seja como um tesouro que você guarda, que você zela, que você cultiva, que você está ali todos os dias cuidando. Porque o relacionamento com o Senhor é o que nós temos de mais importante. Não abra mão disso, meu irmão. Busque a Ele por quem Ele é. Os feitos dele serão manifestos porque Ele é bom, Ele é gracioso, Ele é poderoso. Mas que os seus olhos estejam em seu caráter. Que os seus olhos estejam no caráter poderoso, bondoso e generoso do nosso Deus. E que você escolha todos os dias olhar e falar: Senhor, se a Tua presença não estiver comigo, eu prefiro não ir. Eu prefiro continuar aqui. Ainda que não seja o local mais agradável, ainda que não seja o melhor ambiente, eu prefiro estar onde o Senhor está. Eu prefiro contemplar o Senhor, eu prefiro olhar em Teus olhos, eu prefiro conhecer a Ti e cultivar um relacionamento com o Senhor. Porque a paz é onde o Senhor está. A alegria é onde o Senhor está. O contentamento só acontece quando eu estou em Ti. Então, Senhor, é aqui que eu quero ficar. Feche os teus olhos. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a dor, o que tem afligido o seu coração nesse tempo. Eu não sei o que talvez tenha gerado queixas, murmurações, incredulidade, desconfiança. Mas uma coisa eu sei: o Senhor lutará por você. Uma coisa eu sei: o Senhor que te guiou até este local, que achou necessário que você estivesse onde você está hoje, é um Deus que se manifesta com poder, com livramento, com cuidado, com graça, com amor, com poder, com milagres. Portanto, confie nele, descanse nele, creia que aquele que te chamou é o mesmo que te guarda. Creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir e não há deserto algum que impedirá que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Não há dificuldade alguma que impedirá que a bondade do Senhor se manifeste em tua vida. Não há dor, sofrimento,
nada. A palavra de Deus nos diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus, Pai, que está em Cristo Jesus. Nada pode impedir o amor do Senhor sobre você, nada. Ele continua sendo um Deus que cura as nossas feridas, Ele continua sendo um Deus que nos sara, Ele continua sendo um Deus que provê, Ele continua sendo plenamente generoso, Ele continua sendo fielmente poderoso. É esse o Deus que nós servimos, um Deus que nos enxerga em meio às dificuldades, um Deus que nos enxerga, não há local do qual nós possamos correr e nos esconder de sua presença. Ele nos vê, Ele nos percebe, Ele conhece o teu coração, Ele vê a sua aflição, então confie nele. Você não é chamado para resolver as coisas no seu braço, você é chamado para depender do Senhor de forma diária. Todos os dias decida confiar no Senhor, decida depender dele, descansar nele. Assim como o maná era vital para a vida daquele povo no deserto, a presença do Senhor e a dependência do Senhor é vital para nós, porque nós não poderemos atravessar deserto se ele não estiver conosco. Nós não poderemos enfrentar dificuldades se não for ele o nosso guia, se não for ele aquele que nos direciona. Que os seus olhos estejam nele. Deus, nós queremos te agradecer. Obrigada por quem o Senhor é. Obrigada porque mesmo Deus sem entender, mesmo Deus talvez muitas vezes com dúvidas e queixas no nosso coração, nós podemos confiar e descansar que o Senhor continua sendo bom e que o Senhor continua sendo Deus. Que em nome de Jesus, Pai, diante de cada obstáculo, nós possamos nos recordar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós possamos nos recordar do seu sangue vertido na cruz. Nós possamos nos recordar que o Senhor já nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho. Que nós possamos ter os nossos olhos e os nossos corações voltados para Ti, para o autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós precisamos de Você, nós precisamos da Sua presença, nós precisamos do Senhor. Não nos faça isso se a Tua presença não nos acompanhar. Deus, nada nesse mundo se compara com o Senhor. Não tem valor, não há nada mais precioso que estar diante de Ti e contemplar a Tua face. E que nós possamos dizer isso todos os dias para os nossos corações. O Senhor é o que realmente importa. É a Tua presença, é o meu relacionamento com o Senhor. Que a nossa fé esteja em Ti, Deus. E se necessário, refine a nossa fé. Se necessário, nos leve sim ao deserto, para que nós possamos enxergar e conhecer o que há nos nossos corações, para que ele seja moldado e lapidado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Oramos para que o Senhor nos ajude a confiar, nós precisamos de Ti. Porque infelizmente nós somos um povo com o coração duro, que duvida do Teu caráter, que duvida da Tua promessa, que duvida do Teu poder. Deus, nos perdoe. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos ajude a permanecer crendo que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor continua provendo, que o mesmo Deus que efetuou milagres, prodígios e maravilhas nas Escrituras é o Deus que nós servimos, é aquele que nós chamamos de Pai. O Senhor continua sendo o bom pastor, o Senhor continua sendo suficiente, o Senhor continua sendo superior, o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso, que é poderoso nas batalhas. E que em nome de Jesus nós possamos depositar as nossas batalhas aos Teus pés e permitir com que o Senhor lute, permitir com que o Senhor nos lidere. Não me deixe, Deus, caminhar segundo o meu próprio entendimento. Não me deixe, Senhor, caminhar confiando em mim mesmo. Me leve a um local onde somente a Tua presença importe, onde eu aprenda a depender do Senhor em todas as áreas da minha vida. Que eu confie no Senhor hoje e que o Senhor me dê graça para que amanhã eu confie novamente e no próximo dia novamente, e assim até que o Senhor venha.
Porque o Senhor disse que um dia o Senhor estaria conosco, que o Senhor enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. E é para esse lugar que nós queremos ir. Um lugar onde o Senhor está, um lugar onde a Tua presença é palpável, um lugar onde a Tua presença é real. Vida eterna é isso, conhecer ao Senhor e desfrutar da Tua presença, sobre qualidade de vida, e que os nossos olhos estejam focados no Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos entender que o Senhor é o Deus que se manifesta em meio ao deserto, que se faz soberano, um Deus que manifesta o Seu poder e a Sua graça. O Senhor continua sendo o mesmo, e nós louvamos e exaltamos ao Senhor nessa noite, e é em nome de Jesus que nós oramos.